Olá, eu sou Márcio J.S. Lima, apaixonado por História, Filosofia e Literatura, e hoje nós vamos falar sobre a desvantagem da história para a vida. Vem comigo! No vídeo passado, a gente viu como a história pode ser útil à vida. E aí nós apresentamos 3 tipos de história: a história monumental, a história antiquária e a história crítica. A história monumental é aquela história que diz respeito aos grandes monumentos do passado. Ela serve de inspiração para o homem poder criar o novo. Já a história antiquária, ela serve para o homem preservar toda a grandeza que surgiu no passado. Ela serve para que o homem nunca esqueça daquilo que ele já produziu. E por fim, a história crítica, que é a história daquele que sofre e carece de libertação. Ela serve para fazer com que o homem esteja sempre olhando o passado com um olho crítico, com um olhar de criticidade sobre aquilo que aconteceu. Entretanto, estes 3 tipos de história podem trazer também uma desvantagem para a vida. Há um perigo na forma exagerada como estes 3 tipos de história pode ser compreendida. Mas que perigo seria esse? É o perigo do exacerbamento histórico, é da compreensão exagerada desses 3 tipos de história para a vida. A história monumental, quando vista de maneira exagerada, ela deixa de ser uma fonte de inspiração e passa a ser apenas uma forma de se copiar o passado. O homem deixa de ver os grandes monumentos do passado como uma fonte de inspiração e passa então apenas a copiar aquilo que foi deixado pelo homem de outrora. As ações humanas se resumem apenas a copiar o passado e nunca a criar o novo. A segunda espécie de história, que seria a história antiquária, quando tomada de maneira exagerada, de maneira exacerbada, ela passa também a servir somente como fonte de conhecimento. O homem passa então a ser um mero colecionador dos fatos passados, um mero especialista naquilo que aconteceu no passado. Enquanto um colecionador do passado, o homem não consegue criar o novo, criar aquilo que ainda não foi feito. E por fim, o uso exagerado da história crítica torna o homem apenas um crítico do passado. Ele realiza a crítica pela crítica e não uma crítica construtiva, uma vez que ele só sabe criticar aquilo que já passou. Em outras palavras, ele critica apenas por criticar, uma vez que ele não sabe criar e tudo que ele faz é criticar aquilo que já passou, aquilo que ficou no passado. Então, o que Nietzsche chama a atenção é que a história monumental, a história antiquária e a história crítica, elas são, portanto, uma utilidade para a vida, mas quando tomada de forma exagerada, de forma exacerbada, elas se tornam também uma desvantagem para a vida. A solução seria utilizá-las com parcimônia, com moderação. É preciso saber esquecer e é preciso saber lembrar na medida certa. Sabendo utilizar na maneira correta, nós podemos fazer um bom uso tanto da história monumental, quanto da história antiquária, quanto da história crítica. E você, como você faz uso da história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E nos veremos aqui
na próxima semana. Grande abraço a todas e a todos.